Boa noite a todos. Estou aqui na live hoje. Vai entrar uma convidada, Thaís. Oi, Tiago. Tudo bem? Deixa eu chamar a Thaís aqui. Dani, Rosália. Oi, Renata, tudo bom? Elaine. Boa live para você também, Tiago. Tiago tá fazendo uma live agora também. Depois a gente assiste, tá bom? Oi, Renata, tudo bom? Ih, meu fone de ouvido, esqueci de colocar o fone de ouvido. Peraí. Ah, deixa eu colocar aqui. Está me ouvindo, Renata? Desculpe. Ô, tá me ouvindo? Saudades, Rosário, também. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Boa noite, Andréia. Oi, boa noite, Thaís. Agora você está me ouvindo. Então tá tudo certo aqui Sim, com o tudo microfone. Te esqueci certo. de colocar fone de ouvido. Muito bem, Thaís. Vamos falar para o pessoal um pouquinho por que nós, essa live, né, de ontem para hoje, É, o pessoal tá ouvindo, que bom. Foi mediante ao vídeo que eu postei nas redes sociais, que eu tive um mal-estar na terça-feira, e depois na quarta-feira, sensação de angústia, melancolia, aperto no peito. E só para eu apresentar para vocês a Thaís, eu recebi inúmeras mensagens, e hoje continuei recebendo mensagem, e dei até um print em algumas mensagens, coloquei lá nos meus stories, porque os profissionais de saúde, muitos se sentiram aliviados por eu poder compartilhar todas as minhas sensações, as minhas emoções, tudo que está acontecendo. Porque nós somos profissionais da saúde, eu e a Thaís e muitos aí que estão na live, e os profissionais da saúde tendem a se sentir culpados, porque nós não podemos adoecer, então as pessoas comentaram muito sobre aquele vídeo, e uma delas foi a Thaís, a gente conversou nos bastidores, e por isso a live de hoje, né, Thaís? Então se apresenta, por isso. favor. Boa noite para todo mundo. Como a Andrea falou, eu trabalho também com a microfisioterapia, com bioalinhamento, e conheci a Andrea através do bioalinhamento, né? Através de toda a generosidade dela, né? Nos ajudando o tempo todo. E então ela compartilhou esse sentimento dela, e justamente no dia que ela sentiu aquilo, eu também tinha acordado naquele dia com esse sentimento de angústia e nada tá bom e uma sensação ruim. E aí eu tava daquele jeito. E quando ela compartilhou, eu falei, nossa, foi bom, foi um alento para mim ter ouvido de uma pessoa assim tão experiente, né, como ela, que estava compartilhando comigo desse mesmo sentimento. E então eu até comentei com ela depois, né, se foi como um AA, né, André? Tipo, quando Isso, uma pessoa compartilha um sentimento dela que você também está sentindo, você se sente encorajada e também expor o seu. É mais ou menos assim que eu entendi tudo isso que aconteceu com a gente e com outras pessoas também, né? sim. Nós temos um grupo no Telegram que nós criamos, que chama Quarentena do Bem. Depois de uma live que eu fiz com o Tiago, que também é um grande profissional, também trabalha com micro, com bioalinhamento também. E, e nós criamos esse grupo Quarentena do Bem, foi quando, logo que a quarentena começou, e lá em um dos encontros que nós fizemos pelo Zoom, nós perguntamos, né, quem aí está, naquele dia tinham só terapeutas, né, o grupo é aberto para Uhum. quem quiser participar, foi maravilhoso, né, Rosália, as pessoas se ajudam,
e nós perguntamos assim, quem aí está com sintoma, né? Já está com algum sintoma devido à quarentena, e nós entramos ali, né, para falar um pouquinho das leis biológicas, porque ali estávamos todos os terapeutas que estavam presentes naquele dia tinham estudo em cima da nova medicina germânica. E ninguém levantou a mão, né? Ninguém levantou a mão, deu aquele silêncio assim de alguns segundos, e eu levantei a minha mão. Eu levantei minha mão e falei assim, eu já tive sintoma, né, desse conflito de quarentena. Aí o Tiago levantou a mão, depois outra pessoa levantou a mão, é igual a, como você falou para mim, Thaís. E aí, naquele dia, né, para que vocês não fiquem curiosos, eu passei 2 dias sentindo cãibra na minha panturrilha. Então, quando eu senti as cãibras na minha panturrilha, eu falei, opa, peraí, por que eu tô sentindo cãibra na minha panturrilha? Então, aí eu fui buscar dentro da minha mente, fui me interiorizar para buscar as respostas. Então, é muito fácil. Vamos pensar na biologia mesmo, né? Se eu tenho, o que significa cãibra? Significa que eu tenho um excesso de ácido lático disponível nos meus músculos, porque o meu músculo pode estar sendo exigido para uma contração maior. Ou seja, sendo ela na panturrilha, a gente sabe que as pernas, né, é para a gente caminhar, para a gente dar o passo, certo? Então, se eu tô com esse acúmulo de ácido lático ali na minha região da minha panturrilha, é porque eu quero ir. E Eu não falei, não, pode. mas é. Então, era uma sensação de impotência, porque eu queria ir para o consultório, a vontade era essa, né, da vida normal, de seguir a rotina, e não poder. E quando eu fiz toda essa leitura comigo mesma, desde esse dia eu não tive mais cãibras. É muito Passou. interessante como que faz sentido, né? Como se parar, né, para analisar e raciocinar e interiorizar, né, como você falou também no dia que a gente conversou, né? Você acolher aquele sentimento seu e entender como que faz sentido depois, né? Sim, então eu trabalhei tudo isso internamente, conversei com a minha mente consciente, tentando levar as informações para o inconsciente. Falei, olha, estamos na quarentena, então vamos nos reinventar, vamos fazer coisas diferentes. Então quem me acompanhou aí nos stories viu, eu fiz pão em casa, eu fiz bolo, né, comecei a organizar as coisas em casa, leitura, estudo, que isso já é uma prática, mas comecei a fazer coisas diferentes. Eu falei, poxa, eu gosto de cozinhar e sempre falta tempo. Sobre as cãibras, Alexandre, eu já falo, então. Eu comecei, eu gosto de cozinhar, mas falta tempo por conta da rotina do consultório do filho, então eu cozinho, eu faço o trivial tudo, mas o estrogonofe, né, Rosário? Tudo, né? Fui colocando tudo. E aí eu fiz pão em casa, eu fiz bolo em casa, então, então eu comecei a trabalhar ressignificando tudo isso. Deixa eu responder rapidinho para Alexandre. A cãibra é o acúmulo de ácido lático na panturrilha, então é a minha necessidade de querer ir. Eu queria ir para o consultório, eu queria ter a minha vida de novo normal. Isso foi logo nos primeiros dias, acho que na segunda semana da quarentena. E aí eu tive que me reinventar, e por isso que eu fui fazer coisas diferentes, então eu consegui entrar dentro do meu conflito, ressignificar, e eu tive 2 dias de cãibra e eu não tive mais. E aí passou. Ô, Andréia, e dor de cabeça? Dor de cabeça também pode estar relacionado com esse sentimento de impotência, né? Aqui em Sim, casa eu tive. Meu marido ficou 2 dias com dor de cabeça. então E foi o meu aí primeiro sintoma também. ele Agora, não é né? muito Agora. de falar, né? De colocar para fora o sentimento dele. Ele guarda muito. E o dia que ele resolveu falar, que ele achava, ele falou assim, eu tô com dor de cabeça e ficava só assim. Aí um dia ele resolveu falar, eu acho que eu tô assim
porque eu estou muito preocupado. Ele está fazendo uns estudos, ele trabalha com computação, e ele está fazendo uns estudos sobre o mapeamento dos leitos nos hospitais, e ele está muito preocupado, assim, com essa questão, né? E aí ele falou assim, isso não sai da minha cabeça. E eu falei para ele, você tá assim porque você tem um sentimento de impotência diante da situação. Tipo, você tá ajudando como você pode com o teu trabalho, mas existe um sentimento de impotência generalizado, né? Uma coisa que a gente não conhece. A gente pode fazer muita coisa para se proteger, mas bate muitas vezes esse sentimento de impotência. Acho que tem a ver também, né, Andréia? Sim, então. E agora, então, as câimbras, a gente acabou falando lá no grupo do Telegram, no nosso encontro, que eu até prometi essa semana, encontro pessoal, a gente ia falar um pouquinho mais. Vou falar sobre outras. Cada semana a gente fala sobre um assunto. E agora, Thaís, que eu coloquei esse vídeo nas redes sociais, o meu primeiro sintoma foi na terça-feira, que foi a dor de cabeça. Na segunda ou na terça-feira, que foi a dor de cabeça. Eu tive uma dor de cabeça aguda, muito forte, e depois do almoço eu precisei deitar, coisa que eu não faço. Quem me conhece sabe que eu não deito depois do almoço, é difícil eu deitar, né? Eu tô sempre em movimento fazendo alguma coisa. A minha vida é tranquila, mas tem movimento. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E veio uma dor de cabeça muito forte, muito aguda, então eu tive que me repousar. E a dor de cabeça, você falou do seu marido, o que acontece? Claro que vai ter que analisar um pouquinho, mas de uma maneira geral, porque outras pessoas também referiram para mim, nas mensagens, que também estão sentindo essa dor de cabeça. De uma maneira geral. Significa que a gente está pensando tanto, são tantos excessos de pensamento, que a sua mente fala assim, olha, precisa dar um tempo, você está pensando demais, desse jeito você vai enlouquecer. Então, Sim. é a mente comandando isso e colocando como uma vantagem, assim, biológica, a dor de cabeça, porque você fala assim, eu não dou conta, Para eu frear preciso aquilo. deitar, eu preciso me repousar, e eu não consigo pensar em nada, não dá. Tanto que naquele dia eu tinha uma aula para assistir online, e depois que eu melhorei, eu falei, não, eu preciso assistir essa aula, ela estava gravada, mas eu assisti 30 minutos. Eu percebi que eu não dava conta. Eu falei, hoje não dá, eu não estou produtiva para estudar hoje. Eu acho isso interessante, Thaís, porque a gente precisa respeitar o nosso corpo. E é de Sim, verdade. com É certeza. falar, hoje eu não dou conta. Não é procrastinar. É falar, hoje não dá. Então, eu vou tentar amanhã. E aí, no outro dia, eu consegui assistir a aula, fazer as anotações, fazer os meus resumos. Então, é isso. Você precisa entrar em contato com o teu sentimento. Sim. Você quer falar alguma Entrar em coisa? contato e acolher, né? E Olhar para acolher, dentro de si, olhar. né? Sim, sim. Tem algum outro sintoma que seja mais comum também, que a gente possa fazer uma relação assim com esse sentimento que está um pouco generalizado, assim? É claro que cada um tem uma percepção, né? Não tem como a gente falar, porque cada um está enxergando essa situação de um jeito. Mas você identifica assim algum outro sintoma que possa estar sendo comum nesse período? Ah, mas nós já sabemos até o que vai acontecer, quais são os sintomas, para quem estuda nova medicina germânica, quais são os sintomas pós-quarentena. Ou quem já está entrando nesse pós, que eu já entrei nesse pós-quarentena. Eu acho que eu li também sobre, algumas pessoas referiram insônia para mim. Eu não tenho insônia, eu não tive insônia. Sim. Mas insônia porque você está onde? Você está na situação de luta e fuga, você tem um Você tem que estar em alerta. predador e você tem que ficar em estado de alerta.
Então, se você dormir, o predador vem e te pega. Então, você vai entrar em contato com o teu conflito, quem está sofrendo aí de insônia, que são muitas pessoas, quem é o seu predador? Pergunte-se quem é o seu predador. É porque vale assim, não só para agora, né? Eu acho que muita gente pode se identificar com isso, né? Com o estresse Uhum, mesmo do dia a dia, né? sim. Eu vou Faz muito sentido. aproveitando, como a Thais está falando, vou tentar responder algumas perguntas aqui. O Reneu está falando aqui na medicina chinesa, o baço e o coração estão alterados. Sim, porque o coração está trabalhando no yang, né? Está trabalhando toda aquela emoção, e o baço que é a preocupação. E aí dá um afundamento de baço mesmo, né, Reneu? E aí, para compensar, a gente come doce. Quem é da medicina chinesa sabe que a gente alimenta o baço com sabor doce, e a gente tá debilitando o nosso baço. Vocês viram que eu até postei lá para minha acupunturista que meu marido chegou com um sonho de padaria, que é meu doce preferido. É para alimentar o Sim, baço, porque o baço vai esgotando mesmo. sim. Tô com irradiação nervosa, a Fabi tá com irradiação nervosa na perna direita desde o começo da quarentena. Pode ser, Fabi, uma sensação de impotência, perna direita, de uma maneira geral, como a Thaís falou, tem que levar cada um tem a sua particularidade, mas eu que te conheço um pouco, a perna direita é no sentido de dar o passo, de querer ir, de querer fazer acontecer as coisas. Você também está vivendo uma sensação de impotência, muito parecida com a minha. E cada um vai referir um sintoma. É o Exato. mesmo, Cada um, praticamente o mesmo conflito, mas um sintoma diferente. Por quê? Porque a tua vivência é uma, a minha é outra. exato. Estou sentindo muito desconforto estomacal e enjoo. Isso também é um sintoma comum? Carol, É tá escrito Carolina, minha Carol. prima. Ah, sua prima, Carolina. Isso. Carolina, o estômago, de uma maneira geral também, claro que a gente precisava avaliar cada um de vocês, mas de uma maneira geral, né? O desconforto estomacal, o estômago significa que você não está digerindo essa situação. Então, qual situação? Vai buscar dentro da sua mente. Qual é essa situação que você não está digerindo? O que é? É estar presa? É estar em isolamento social? É algum conflito dentro de casa? Né? O enjoo é querer colocar para fora uma situação que você não está conseguindo engolir. Por quê? Tem os filhos na escola, as escolas tiveram que se adaptar muito rapidamente. Então, eu estou no grupo de mães, né? Meu filho tem 12 anos, tem muito conteúdo para estudar. As crianças não estavam adaptadas a esse formato online. Até assisti depois uma aula gravada dele que ele me mostrou, a professora falando, né? Gente, estou com saudade de vocês, queria tanto estar na sala de aula, e as crianças também, ai, pro, também, esse universo online aqui não é pra gente. Né? Então foi tudo muito rápido. Então as crianças também estão Foi. sentindo. E veio muito conteúdo, muita coisa, trabalho, porque não está tendo prova e tem que comprovar que a criança está estudando. Então eu vejo que algumas mães estão contrariadas, porque, poxa, isso é dever da escola, não é dever meu. Então tá todo mundo se adaptando. Não tem quem está acertando, quem está errando. Por quê? Porque todos nós É. somos pegos de Estamos nos surpresa. adaptando durante a tempestade, né? Ninguém se preparou para isso desse jeito. Então, tá todo mundo tendo Sim, que correr foi um conflito durante, realmente biológico, né? a gente foi pego de surpresa. Então vão É, aparecer manifestações, né? Sensações, emoções. E eu que estudo, né? Tenho um pouquinho de conhecimento em cima, né, dessas terapias, fisioterapeuta aí há 20 anos, acupunturista, então, e eu falei, como acho que foram os anjos que pediram para eu fazer aquele vídeo, mostrar para vocês, porque quantos depoimentos eu recebi das pessoas que também estão se sentindo assim. Então, gente, está tudo certo, nós somos seres humanos em primeiro lugar. Agora, o que é exato. interessante? O interessante é que quando você tem um sintoma, é você olhar para isso. E eu acho que isso é um ponto importante, Thaís, para falar. Tu Sim, vive estressado, comendo. Ah, Manu, comendo doce demais. Manu, o baço. Tem que trabalhar o baço na medicina chinesa. O baço tá lá na terra, elemento terra, o sabor é o doce. O estresse vai fazer com que
o fígado domine a madeira, tem toda uma explicação dentro da medicina chinesa. Sim. Então, eu diria para você, coma doce, coma sem culpa. Porque nós precisamos agora, né? Como falo, 2000, esses memes de redes sociais, né? Meta para 2020, sobreviver, emagrecer eu deixei para 2021. É. Eu vi isso, eu achei fantástico. Eu falei, eu também. Mas aí Emagrecer ficou para 2021. é interessante também, né, Andréia, dentro dessa visão assim da gente se olhar e se acolher, a gente também entender o momento de parar, né? Tipo assim, olha, eu preciso dessa recompensa agora, porque igual você falou, hoje eu não tô bem, eu preciso deitar, eu preciso comer um doce, eu não vou conseguir estudar. Mas a gente tem que ter, a gente se conhecendo, a gente tendo essa ferramenta assim, posso dizer assim, né? Que seja até uma ferramenta, né? O autoconhecimento vai nos ajudar a sair disso depois. Aí eu não Sim, ficar dentro desse turbilhão de emoções até quando? Então, sim. assim, depois que eu me acolhi, eu dei para mim aquilo que eu estava precisando naquele dia ou dois, não sei. Mas eu entender, bom, agora eu já estou melhor. Eu já entendi, Isso. eu já me acolhi e eu posso voltar a buscar o meu equilíbrio no corpo, na mente, né? Na verdade, Sim. assim, para Sim, não super. ficar também E até. só para eu não deixar para as pessoas falarem, então, né, vou chutar o pau da barraca e comer É, doce. A medicina chinesa fala que você precisa comer os 5 elementos em equilíbrio. Mas é notório como as pessoas estão comendo mais na quarentena. sim, Porque é muito pensamento, é consciente ou inconsciente, você está buscando o que vai acontecer, você liga o noticiário, você escuta uma coisa aqui, outra coisa ali, então a sua mente, ela não para. Então esgota, isso deprime lá o elemento terra, o baço pâncreas, e o corpo vem para suprir o quê? Com carboidratos, né? O doce, o sim, açúcar, tudo que vai ser transformado em açúcar. E sim. buscar conhecer os sinais do corpo, aqui o da Odonto está dizendo para nós. Buscar conhecer exatamente, exatamente. E, Thaís, eu acho, e o público, né? Eu acho, existem, quando a gente está lidando com as emoções, para mim existem dois ou três tipos de paciente ou de perfil. Então, por isso que eu vou dar o meu exemplo para que vocês se encaixem. Então, na quarta-feira, eu acordei com tristeza, angústia e melancolia. Então, acordei naquele dia, eu falei, pô, ontem dor de cabeça. Hoje, tristeza, angústia e melancolia. O que está acontecendo? E Sim, aí, todo mundo já teve dia de tristeza, melancolia, angústia, né? E os terapeutas relataram que o que eu relatei são sentimentos muito parecidos. Existe aquela pessoa que vai dizer assim, ah, não, eu nem vou olhar para isso não me pertence, isso vai passar. Bola para frente, nada de pessimismo, vamos ficar otimistas. E ela não olha para aquilo. E vai existir aquele perfil de paciente, de pessoa, que vai se entregar. no Nossa, primeiro sinal já se entrega. hoje eu não vou sair da cama, hoje eu não vou fazer nem almoço para essas crianças, para o marido, não. Hoje eu vou só dormir e vai passar o dia inteiro na cama. Nem ao céu e nem à terra. É o equilíbrio, O, né? o equilíbrio. O que é que a medicina chinesa, que eu amo tanto e gosto, que foi foi a primeira prática integrativa que eu fui estudar depois da faculdade, foi a medicina tradicional chinesa. O que ela fala? Nada sobrando, nada faltando, tudo em equilíbrio. Yin Yang. É o princípio da medicina chinesa, Yin Yang. Sim. E é o que Então, eu quando acho eu... que a gente tem que buscar para tudo, né? É o equilíbrio. Eu Sim. acho que não é fácil, né? Muitas vezes a gente sabe. Se Não é uma fosse tarefa nada fácil, fácil. a gente não ficaria doente, não precisaria estar aqui hoje. Estava tudo resolvido já. É. E aí, quando eu peguei essas emoções, eram emoções e sentimentos. Era uma tristeza, tristeza é emoção. Gente,
Olha só, tristeza. E um dia a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem saber mais, eu faço uma live só dos 5 elementos. A tristeza debilita quem? Pulmão. E aí o Exato. coronavírus pega quem? Pulmão. Já Então tá com aquele corpo um pouco não é o debilitado, né? momento de deixar o pulmão fraco. Pelo contrário, agora é hora de tonificar pulmão. Por Sim. isso que eu tenho feito acupuntura justamente para buscar o meu equilíbrio e estou fortalecendo minha imunidade e pulmão, porque é arriscado, risco todos nós estamos correndo, nos protegendo ao máximo, fazendo quarentena e isolamento. Sim. Então, eu não estou com medo. Medo não é Exato. uma coisa que eu estou trabalhando, não estou com medo. Estou me Eu também. prevenindo. Mas se eu já sei e se eu tenho recurso, eu vou esperar o quê? Então, estou trabalhando minha imunidade, o meu equilíbrio emocional na acupuntura e também o pulmão, tá? Bom, e aí, então tem aquele perfil da pessoa que vai se entregar e tem o perfil da pessoa que não quer nem olhar e bola para Vai negar. frente, né? Então, nem ao céu, nem à terra. E aí, é o momento em... O que que eu fiz? Não, eu acolhi, como você falou, Thaís. Eu acolhi, eu fui olhar para aquilo e eu fiz a seguinte pergunta. Por que é que eu estou triste? Por que é que eu estou angustiada? Por que é que eu estou com melancolia? Vocês Uhum. acham que é fácil encontrar a resposta? Me digam. Eu Um acho dia que não. você já acordou triste alguma vez? Aí vocês Sim. perguntam, por que eu estou triste? É fácil de encontrar a resposta? E às vezes é tão de repente, né? Também, às vezes, não sei, comigo às vezes acontece isso. No meio do dia, eu fico assim, sabe? E eu falo, nossa, o que que aconteceu? Foi uma onda que invadiu agora aqui, né? Então eu vou falar para vocês o que foi que eu fiz. Porque acho que naquele vídeo eu fiz um grande resumo, claro, né? Uhum. Contando para você realmente das minhas emoções, mas como que eu cheguei àquela conclusão. Então, eu usei mais uma ferramenta e usei aqui um pouquinho da programação neurolinguística, usei um pouquinho de EPASE também. Eu fiz a seguinte pergunta: o que é que eu posso fazer agora comigo? Que ação, que atitude que eu posso fazer agora comigo para mudar toda essa emoção que eu estou vivendo? Fechei os meus olhos e disse, Andréia, o que é que você tem vontade de fazer agora que traria alegria para você? Porque o contrário da tristeza é alegria. Uhum. E aí, rapidamente, a resposta veio e já veio a visualização. Quer dizer, eu já me vi dentro do consultório, atendendo, trabalhando, lá tem outros profissionais, as pessoas entrando, as pessoas saindo, cheirinho de café, o telefone tocando. Eu consegui ver tudo isso. Isso tudo só imaginando, né, Andréia? Porque Eu fiz tem a aquela pergunta. questão, né? O Eu fiz cérebro, a ele não pergunta. diferencia, né? O que é real e o que é imaginário, e você começou a ter todas as sensações como se estivesse lá, né? É um exercício legal para as pessoas tentarem fazer, né? Foi isso mesmo, Thaís. Na verdade, eu fiz a pergunta usando o oposto. Então, se eu tô triste, o que é que eu posso fazer agora que me deixaria feliz? Podia ser coma um doce. Poderia ser. Quantas vezes a gente está triste e vai atacar o chocolate? Ah, hoje eu preciso comer chocolate, ou porque eu tô irritada, ou porque eu tô meio para baixo, eu preciso de um doce. Então, Uhum. eu fechei meus olhos, eu fiz a pergunta, mas assim, é rápido. Você não vai ficar Sim. usando muito o seu raciocínio, o seu córtex pré-frontal, você não vai ficar usando muito, usar o cérebro, a parte mais primitiva. É quando você dá a bolinha pro cachorro e ele abana o rabo. Tipo, vamos brincar de bolinha? Sim. Então veio, aí por isso que eu coloquei no vídeo. Então, por que que eu tô assim? Porque eu estou com saudades da minha rotina. Né? É o mais puro sentimento, é o que eu estou vivendo, é o que eu estou passando.
Eu Sim, entendo tudo o que está acontecendo, eu entendo que é importante isolamento, eu entendo tudo. Conscientemente, eu acompanho as notícias, eu entendo tudo, né? Não estou trabalhando no medo, temos que trabalhar numa outra energia, tá tudo bem, mas dentro de mim, são as minhas emoções, os meus sentimentos, eu não posso negar. sim. Então, assim, e até porque o filho falou outro dia, eu tô cansado, mamãe, eu quero ir pra escola, eu não aguento mais. Então veio a dor também do filho, e eu falei, eu sei, filho, eu também tô. Mas a gente não está no nosso poder, no nosso comando, a gente não pode fazer nada. A gente pode rezar para o coronavírus ir embora o mais rápido possível, foi o que eu falei para ele. Vamos pedir para o É, Papai do Céu porque para levar esse vírus embora. é uma coisa que eu sempre penso é assim, a gente não pode mudar o... Entrou uma chamada aqui. Tá me vendo? Tô te Entrou uma vendo. chamada de vídeo aqui. É, os problemas, eles estão aí para todo mundo e a gente não pode mudar. A única coisa que a gente pode mudar é como a gente vai enfrentar essa situação. A gente aqui, isso está nas nossas mãos. Como que a gente vai Sim, enfrentar, como que a gente vai lidar com tudo isso. Isso está no nosso poder, né? Os problemas estão aí. E sim. o jeito que a gente vai estar é que a gente pode definir, né? Uhum. Exatamente. Então, é um recurso que eu utilizei, a resposta veio muito rápida, e é olhar para a sua emoção, olhar para o seu sentimento e identificar tudo isso. É tomar Sim, contato. Até porque eu e a Thaís, quando nós conversamos lá no privado um pouquinho, o que nós falamos? Nós não acreditamos que uma depressão ela surge do nada. A sim, depressão nada mais é do que a tristeza numa intensidade muito grande. Então, se eu não olho para minha tristeza, se eu não acolho essa tristeza, se eu não procuro saber por que é que eu estou triste, vai vir um outro evento, e eu vou retroalimentando a minha tristeza. Até que sim. vai acontecer algo que às vezes a pessoa que olha de fora fala: nossa, mas você foi demitida e aí você entrou em depressão? Só por isso ela pode pensar. Não foi É, só por isso. Foi porque você já vinha alimentando, retroalimentando vários episódios. Eu dei só exato. um exemplo. Pode ser a perda de um ente querido, que te leva a um quadro depressivo, a perda do emprego, o fim de um relacionamento. É. E não só a depressão, né, Andréia? Toda doença, ela não começa já grave. Ela começou ali com uma pequena desordem, com um pequeno desequilíbrio, que pode ter sido por uma questão emocional ou não. E é quando a gente É, continua, como você falou, alimentando aquilo ali ao longo do vai. tempo, é que vai crescendo até se tornar, Nós né? sabemos, é o conflito, é a massa do conflito que vai aumentando e vai virando uma bola de neve. É, Então, eu oriento vocês. Olhem para os sentimentos de vocês, para a emoção de vocês. Se apropriem disso. Acolham esses sentimentos. sim, Busquem ajuda, que foi o que eu fiz. Legal, eu sou uma profissional de saúde, tenho alguns estudos, alguns conhecimentos, consegui identificar. A minha sessão de acupuntura já estava marcada na quarta-feira. Ela já estava, eu estou em tratamento, né? Porque é importante. Então, eu já levei isso para minha acupunturista. Ó, ela falou: nossa, hoje não é você. Cadê aquela Andréia alegre, que eu sempre atendo, que às vezes não para de falar na maca, que tá muito yang? E eu falei: não, hoje eu tô assim, contei para ela, então vamos trabalhar, né? E aí usei algumas coisinhas, vou até responder algumas perguntas aqui. Alguém também perguntando quais são os óleos essenciais para ajudar a diminuir a ansiedade e não vibrar no medo. Olha, para ansiedade você pode usar o óleo mãe de todos,
que é o que eu estou usando, o que eu uso, que aqui em casa não falta, que é a lavanda. A lavanda é a mãe de todos. Ela é um óleo Sim. mãe. E tem um estudo na Alemanha, que já foi comprovado, que em óleos essenciais, que a lavanda é o melhor ansiolítico natural que existe. O efeito dela foi comparado a um clonazepam sem efeitos colaterais. E pode Então, aplicar, né, onde você costuma aplicar, assim, no corpo, né? Para então, eu pessoa. gosto muito, Thaís, os meus pacientes, eu ensino a aplicar os óleos essenciais em casa nos pontos de Os pontos. acupuntura. Então, eu dou alguns pontos básicos, né? Porque são pacientes, não estão ali para estudar acupuntura. Mas, ó, o Yin Tang, que é um ponto de acupuntura, que vai trabalhar nosso terceiro olho, vai trabalhar o nosso chakra, a glândula pineal, é um excelente ponto de acupuntura para você aplicar um óleo essencial, um Yin Tang. Então, nesse momento Uhum. até de isolamento, onde as pessoas não estão podendo ir aos consultórios, fazer a sua acupuntura, tem muitas clínicas fechadas, então ela pode usar em casa, no Yin Tang. Sim. Eu fiz, lá no meu YouTube tem uma livezinha que eu fiz no consultório, assim, 10 minutos, que estavam me pedindo para ensinar alguns pontos de acupuntura para a gente trabalhar ansiedade, tonificação de pulmão. Então eu deixei lá com os óleos essenciais. Mas eu falo aqui para vocês, ó, 3 dedinhos aqui em cima do punho, a gente tem um ponto de acupuntura também para trabalhar a ansiedade. Então, 2 pontos básicos que vocês podem combinar aqui, aqui. E sola do pé, eu vou falar da sola do pé, que é a ponto de rim também, para a gente tonificar essa energia. Então, pode ser feito uso da lavanda na sola dos pés, ou o maravilhoso Pode fazer até escalda-pés um com escalda-pés, lavanda. né? Isso que eu ia falar. Escalda-pés. Sensacional. Para tonificar, então, assim, Mas sensacional. pode Foi a pôr o quê? receita Umas 2 ou 3 gotinhas? Suficiente? de 3 a 5, conforme você. Se 3 Ah, você acha que você já está sentindo o aroma, você já pode deixar. Eu coloco 3. Isso foi a dica da minha acupunturista também, na verdade, ela falou, pode fazer esse escaldapé hoje. Falei, sim, doutora, eu vou dar pra ver, tô com os meus pontinhos de acupuntura, com a minha chinesa aqui. minha prima também, a Débora Citos Odonto. Medo, Agradecer minhas Patrícia, primas que estão aqui. isso mesmo, vai olhando aí as mensagens me ajudando também. Medo, Sim. para medo eu gosto muito de trabalhar com floral de Bach. Então nós temos floral de pequenos medos e floral de grandes medos. Eu acho que para quarentena, que o pessoal tem medo de pegar o coronavírus, dá para usar o Rock Rose, tá? Depois, se tiver dúvida, me pergunta lá no privado, não tem contraindicação nenhuma. O próprio Rescue, que é um floral emergencial, e nós estamos O resto nessa já me ajudou muito em muitos momentos. emergência. E o Rescue tem o Rock Rose, que é um floral que a gente usa para medos pânicos, chama medo pânico, são medos grandes, né? Porque tem uns Sim. medinhos pequenininhos, que é um outro floral, então pode ser usado também, tá? Se tiver uma dúvida, depois você me pergunta. Ui, vamos lá, peraí. Sobre a Ai. marca, Andréia, o que eu mais conheço é o da doTERRA, né? Você também, né? Eu uso fitoterápica, doTERRA e bioessência são óleos de boa qualidade. Mas eu acabei fazendo o meu cadastro, então eu todo peço sempre da doTERRA, porque eu já faço meu pedido via internet, já chega na minha casa, é muito mais prático. Ô, Fátima, Andréia, olha, tem uma. para tristeza usa o mostarde, floral de Bach, tá? Me pergunta no privado também, Fátima é minha paciente. Tá se Uhum. cuidando, né, Fátima? Quero aprender radiestesia para os florais. Rosália me cobra essa aula para a gente fazer lá no Telegram. Eu prometi aula de radiestesia, eu não esqueci não, tá bom? Devo diluir os óleos essenciais para passar na pele? Não, não precisa, tá? Em crianças é bom carrear, eles falam que é bom carrear, mas para adulto não precisa. Pode O passar o óleo lavanda essencial. principalmente, né? O lavanda principalmente, eu acho que ele tem alguns, sim, que às vezes é mais forte, né, André? Até pode, mas o lavanda. Sim! Ai, bom, Thaís, pra você ter me falado. Orégano queima, não pode passar na pele.
Obrigada, Thaís. Foi bom a Thaís ter falado. Então, assim, o lavanda que nós falamos aqui, tudo bem passar na pele. Até porque o lavanda, você sabia que ele serve para picada de pernilongo? Queimadura. Queimadura, queimou no fogão? Passa lavanda. Então, assim, Não, é lavanda é tudo. Eu anti-inflamatório. passo desodorante com lavanda. É a mãe, não falei que é a mãe de todos, né? É a mãe de todos. Sim. Então, alguns óleos, verdade, viu? Quem perguntou aqui o da odonto, alguns óleos não pode passar direto na pele. O que a gente falou, a lavanda pode, com segurança, tá bom? E inalar, que é importante, porque nós já sabemos, né, Thaís, que quando a gente, Uhum. os óleos essenciais são muito voláteis, eles evaporam com muita facilidade, e quando a gente cheira um óleo essencial, ele leva 22 segundos para chegar no sistema límbico, onde é o centro das emoções. E Sim. quem tem insônia? Ah, insônia, legal. Eu ensino meus pacientes, pinga uma gota de lavanda no travesseiro. Então eu falo, tem o travesseiro, você vai pingar no cantinho, né, no lado. Uma gota de um lado, uma gota do outro, porque você vai colocar sua cabeça no meio do travesseiro, vai dormir de lado, provavelmente. Sim. Então você vai ficar inalando aquele aroma. Ah, boa dica essa. É um santo remédio para quem tem insônia. Boa O óleo de dica. lavanda no travesseiro. E não mancha, fiquem tranquilos, que já me perguntaram. Vai manchar minha fronha? Não, Muito justamente bem. por, né, sendo o que a gente está falando aqui, né, da Doterra de boa qualidade, ele não fica marca nenhuma, né, depois do Sim, óleo. sim. Bom, então acho que é isso. Né, eu acho que a mensagem principal dessa live é acolher esses profissionais de saúde, dizer para eles que está tudo bem, que nós temos todo o direito de ficar doentes, sim, porque nós somos seres humanos antes de sermos profissionais da saúde, Sim, mas como nós temos o conhecimento, é aí que mora o perigo. Se a gente tem o conhecimento, a gente tem que entrar em contato com a nossa dor e com a nossa emoção. Isso que é sim, importante, é olhar para isso e buscar ajuda. E para as pessoas, para os pacientes, para a população, não deixem que as emoções, que os sentimentos se transformem numa bola de neve. Se uhum, você não está se sentindo bem, busque ajuda. Não existe nenhuma técnica soberana, nenhuma técnica, todas elas se complementam. Então, se exato. você quer receber um reiki, vai receber o seu reiki. Quer fazer uma acupuntura, se identifica com a acupuntura, vai para a acupuntura. Quer correr uma barra de axis? Corre uma barra de axis. Quer procurar um aromaterapeuta para fazer uma combinação de óleos essenciais ou de floral de Bach, né, um terapeuta de floral de Bach? Vai para Quer ir para psicoterapia, procurar o seu psicólogo, fazer terapia? Vai para o psicólogo. Quer fazer micro, quer fazer bioelemento, quer fazer pá? Na verdade, assim, busque ajuda. Sim, Terapias, infinitas possibilidades. Mas exato. é E importante acho, buscar ajuda. exato, e dentro disso da autorresponsabilidade, né, também, entender que o terapeuta, ele tá ali para ajudar, mas ele também não vai poder fazer tudo por você, né? Precisa também da sua intenção, do seu esforço, de se olhar, se acolher e de receber tudo aquilo e poder trabalhar todas essas sensações e depois seguir em frente, melhorar, né? Porque, como você Exatamente, falou, não Thaís. existe milagre, não existe terapia milagrosa. Cada um se identifica com uma coisa, mas nada exclui a nossa atitude. E dentro das terapias naturais ou das práticas integrativas, para quem faz tratamento sabe, você está se conhecendo. É a sua Uhum. jornada, é a sua evolução, é o seu conhecimento. Por que eu gosto tanto de estudar e de fazer cursos? Porque, em primeiro lugar, eles me ajudam. Sim, Eles me ajudam a me conhecer. exatamente. Então, se eu olhar para trás, se eu olhar 10 anos para trás, eu era uma outra pessoa. Se eu olhar 20 anos atrás, eu era uma outra pessoa. Então, quando eu olho para trás e eu venho para o tempo presente,
Eu me sinto cada vez melhor, cada vez agregando mais conhecimento, conseguindo me ajudar, em primeiro lugar, ajudar a minha família e ajudar os meus pacientes. Quem me conhece e é meu paciente, que tem alguns pacientes aqui na live, sabe o quanto eu amo aquele consultório, o quanto eu amo estar ali. Então, eu acho que quando você lê um livro, quando você faz uma meditação, quando você faz um yoga, quando você faz um curso, quando você vai para alguma terapia, em primeiro lugar, você está ali para se conhecer, para conhecer o teu corpo, para conhecer as tuas emoções, as tuas dores. Por quê? Vou deixar eu falar até uma frase aqui de Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele diz assim, você pode colocar lá no Google que vai aparecer, frases de Hipócrates. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, são as que te curarão das suas doenças. Ou seja, a cura está dentro de nós. Exato. Só que é isso que a Thaís estava acabando de falar. O paciente tem a parcela dele. Por isso que nós não somos curadores, e sim facilitadores. Nós estamos facilitando o caminho para você. Porque quando você chega no consultório e fala que está doendo o seu ombro, a gente precisa entender fisicamente, mecanicamente, porque somos um corpo físico, o que é que está acontecendo, e emocionalmente também. Sim. Então nós encurtamos o caminho para você. E com as ferramentas, nós estimulamos o organismo a trazer uma resposta. Sim. E as pessoas, muita gente, eu agradeço o carinho de todos vocês que me escreveram, as pessoas me perguntando, você tá melhor, Andréia? Você melhorou? Você tá melhor? E eu tô aqui mostrando para vocês. Eu estou melhor. Eu estou melhor por quê? Porque eu fui na emoção, eu fui no sentimento e perguntei, por que é que eu estou assim? Com melancolia, tristeza e angústia. E quando eu apliquei a ferramenta rápida, que eu falei para vocês aqui, fiz a pergunta, rapidamente veio a resposta do inconsciente. Ok, e agora, o que é que eu faço com isso? Agora é bater um papo com a minha mente. É fazer ela entender que neste momento é o que temos para hoje. E o que é que eu posso fazer de diferente? Porque aquela frase, né, que a gente tem muito estamos usando, vai passar. Sim. Vai passar. E acho que o principal também, né, Andréia, é não se sentir culpada, né, por estar assim. Que é uma coisa que eu falei para você, que eu falei para você bastante, né, que eu me sinto, né, me sinto culpada por estar me sentindo assim, porque, né, bateu esse sentimento em mim. Nossa, como que as pessoas iriam me ver se eu mostrasse que eu tava desse jeito? E aí foi quando você compartilhou, eu falei, poxa, se a Andrea, que é tão experiente, né, que posso falar aqui publicamente, uma referência para mim, dentro do, né, é Imagina. uma pessoa no qual eu me espelho. Eu nem conheço ela Obrigada. pessoalmente, mas ela é tão generosa, eu acho que outras pessoas que estão aqui conhecem ela há mais tempo que eu vão concordar comigo. Compartilhou isso e eu falei, nossa, então quer dizer que eu também, por isso que eu fico me sentindo assim, sabe? Eu me cobro muito, me cobro de estar assim, de não ter esse tipo de sentimento. E aí você tendo esse tipo de sentimento me acalmou, sabe? Eu me senti bem quando eu vi você falando aquilo. Eu falei, não, então tá tudo bem. Eu me senti assim. E eu acho que essa que é a mensagem também, né? Que a gente tem que deixar para todo mundo aqui hoje. Não precisa se cobrar, né? Se sentir culpada. É entender que todo mundo tem isso, não é? E ninguém Somos tá seres imune. humanos, né? Somos seres humanos. E a Sim. culpa, né, Thaís? A culpa lá na escala da consciência, para quem também quiser e tiver curiosidade, busca.
a escala da consciência que foi escrita por um psiquiatra, ela tem uma vibração numa frequência muito baixa. E as frequências baixas nos fazem adoecer. Então, como nós estamos... Vou repetir aqui, né, o que eu já falei, quando você se sentir assim, você, paciente, você, profissional, né, você, Thaís, você aí que está na live ouvindo a gente, vendo a gente, olha para a tua emoção e para o teu sentimento. Acolhe isso, faça as perguntas e busque ajuda para encurtar o seu caminho. Não deixa isso fazer uma bola de neve. Porque quanto mais crônico é a patologia, mais tempo vai demorar para restabelecer a saúde. Sim, existem alguns casos, né? Todas as regras têm suas exceções, mas uma cronicidade, então a pessoa já vem com aquele sentimento durante anos, e aí a gente fala, em uma sessão você quer que eu resolva o seu problema, mas há quantos anos você está se sentindo assim? Exatamente. É como uma pessoa que fumou a vida inteira e agora ela vai resolver parar de fumar. Ela não vai aguentar. Ela tem que ir diminuindo aos poucos. Por quê? Porque ela fumou muitos anos. Não dá para fazer uma coisa abrupta. O organismo vai sentir demais. Sim. Então, se nós trabalhamos com as terapias naturais e estamos estimulando o organismo, a gente estimula, ele dá uma resposta. A gente estimula e vai buscar uma resposta. E aí a Patrícia falou algo bem interessante, Thaís, que essa quarentena foi providencial para as pessoas olharem para suas dores e buscarem as suas curas. E foi isso, Patrícia. Uma das coisas que aconteceu foram as pessoas tirarem o pé do acelerador. Desligar o piloto automático. Porque a rotina, e eu que moro em São Paulo ainda, no centro, São Paulo, na metrópole, isso aqui, gente, é muito dinâmico. As pessoas são muito agitadas aqui. O nível de estresse é altíssimo em São Paulo, Eu né? acho Claro que o propósito, existe um propósito muito maior, né? Eu penso isso. A Débora, minha prima, falou, penso que Deus está nos dando uma oportunidade para entrarmos em contato com o nosso eu sou, né? Que é o autoconhecimento, né? Também, eu acho, disso tudo, né? A gente poder... É o propósito, muito além daquilo que a gente pode entender, né? É só viver e tentar fazer o melhor. A Cris falou, a gente se cobra demais, isso faz muito mal. Verdade, Cris. Não estou puxando sardinha para as mulheres, não. Mas eu recebi também esses comentários depois do meu vídeo. A gente que é mulher, a gente quer ser super esposa, super dona de casa, tem que ser super profissional, quer ser super mãe. Então são muitas obrigações. E nós queremos dar conta de tudo. Porque eu até brinco, né? O filho, quando ele tá saudável, né? Tá bonito o filho, tá tudo bem, o filho vai bem na escola, ele é educado. As pessoas falam assim, nossa, vocês pais estão de parabéns com a educação do filho de vocês, né? Mas se a criança é mal educada, o que a pessoa fala? Sua mãe não te dá educação? Então eu falo, né? Verdade. O negativo sempre... E a gente não gosta de ouvir isso. Faz mal. Então a gente tá sempre se cobrando, se cobrando, se cobrando. Eu acho que não é puxando sardinha, não. Mas eu acho que a mulher tem uma autocobrança exagerada, eu diria. Eu me cobro. Quem me conhece aqui, ó, a Cris que me conhece há 20 anos, né, Cris? Ou não mais, ou mais, sabe o quanto eu também me cobro. E às vezes eu tenho que falar, epa, peraí. Complicado. Então, são sentimentos, emoções, sensações que a gente precisa colocar para fora. Me cobro muito, a Patrícia está dizendo, eu preciso ser produtiva. Quando eu relaxo, parece que estou fazendo algo errado. Olha a culpa. Olha a culpa. E vibra abaixo a culpa e adoece, Patrícia. Permita-se. Então, vou falar para você. Se permita. E olha,
Já que a Thaís falou que o nosso cérebro não faz distinção do que é imaginário e do que é real, e é verdade, a ciência já comprovou isso, o nosso cérebro também não calcula tempo. Então, se você falar assim, eu vou descansar 30 minutos, ou hoje eu vou só pegar o meu dia para descansar, você vai estar trabalhando nessa culpa que vai estar achando que não vai ser produtiva. Então, trabalhe de uma maneira positiva. Então, se permita. Foi o que eu fiz. No dia da dor de cabeça, eu deitei 40 minutos. Eu deitei 40 minutos e eu sem dor de cabeça. Já estava me sentindo bem melhor. E aí eu fui assistir minha aula, que eu tinha tarefa para fazer. Só que eu não estava produzindo. Eu assisti 30 minutos de aula e falei, hoje não dá. Então, eu tenho tempo? Eu tenho tempo. Então, amanhã eu vou assistir essa aula. E aí me programei novamente. Então, a dica, Patrícia, é se permita. É porque nós nos cobramos demais e precisamos sim colocar o pé no freio, tirar o pé do acelerador. A Cris falando, sim, desde que você se formou. Que eu me cobro, né, Cris? Verdade. Muito bem. Vamos terminar nossa live, acho que já vai acabar nosso tempo. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão, o Amaro falou para a gente falar dos 5 elementos, dos sabores, por que a gente está comendo muito doce na quarentena. A gente faz uma live sobre isso. Thaís, você tem formação em medicina chinesa? Não. Tá, então Não tenho, não. A gente faz aí, vai surgir algum amigo aí para a gente falar Eu acompanho. sobre os 5 elementos. Sim. Da radiestesia, Rosália. Da radiestesia vai ser pelo Telegram. Vai ser pelo Telegram. Ah, Claudinha, desde o tempo da faculdade, né? Muito bem. Se eu vou salvar essa live, eu vou tentar. Eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque às vezes ela não vai, mas eu vou tentar e vou colocar no meu YouTube, tá bom? Cris Pellegrino, conheço esse sobrenome, Thaís. Cris Pellegrino é minha irmã. Estou comendo muito doce, mais do que eu já como. Você é uma comilona de doce mesmo. Cris, eu expliquei por que a gente está comendo doce, porque é excesso de pensamento, preocupação, tá afundando o baço, e o baço faz a gente reter líquido. Outra coisa, o baço faz reter líquido quando está em deficiência. Daí você sobe na balança, imagina como ela tá. E às vezes é peso, às vezes é só uma retenção de líquido. Então, bora fazer acupuntura e tonificar esse baço, hein? E o docinho tá permitido. O docinho tá permitido na quarentena e equilíbrio, porque ele está se fazendo necessário neste momento, tá? Então, Thaís, muito obrigada pela sua participação. Espero que todos tenham gostado da nossa live. Espero que vocês tenham entendido todas as minhas emoções, os sentimentos, por que eu fiz aquele vídeo, porque foi espontâneo, foi natural. Um anjinho disse que eu tinha que compartilhar com vocês e eu recebi muitas mensagens de terapeutas se culpando por se sentirem também que estão tristes, porque estamos todos aí neste momento, né, vivendo dessa forma, aguardando então o final dessa quarentena, né, mentalizando aí que esse coronavírus vá logo embora. Então, somos seres humanos acima de tudo. Mas o mais importante, olhem para as emoções de vocês, olhem para os sentimentos de vocês. Não deixa passar. E se precisar, busque ajuda. É muito importante. Exatamente. Eu que agradeço também muito você, viu, Andréia, por tudo, por ter compartilhado o seu sentimento e que nos encorajou também a olhar para o nosso e por toda a sua generosidade, enfim, já falei isso. E é isso aí, a mensagem é essa mesmo. Acho que a gente conseguiu passar, né, aquilo que a gente estava querendo. Eu agradeço também todo mundo que esteve aqui, minhas primas, minha irmã, alguns amigos que entraram aí. Agradeço todo mundo, tá bom? Boa noite para vocês. Boa quarentena. Boa noite, boa quarentena. Obrigada para todos.
Eu vou tentar salvar e amanhã provavelmente ela vai estar no YouTube, tá bom? Minha tia. Claudinha, beijo pra você, Cris Gonella, Fátima, todo mundo que entrou na live. Muito obrigada, tá bom? Até a próxima, se Beijo. Deus quiser. Se cuidem, Fiquem um com excelente Deus, final todo de mundo. semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau.